A linha do comboio do Douro e do Tua tiveram um papel fundamental no desenvolvimento socioeconómico da região transmontana, desde o final do século XIX e durante todo o século XX. A dinâmica que este meio de transporte de pessoas e mercadorias criou nesta região era bem visível na aldeia de Foz Tua, onde se juntavam as duas linhas. Como forma de recuperar esta memória, fomos entrevistar o Sr. António Augusto de Carvalho, nascido em Carraseda de Anciães no ano de 1927. É hoje uma testemunha essencial, pois foi gerente da cooperativa agrícola local durante cerca de 50 anos. Em que ano começou a trabalhar na cooperativa agrícola Carraseda de Anciães? Ora, eu comecei a trabalhar primeiro no ano da lavoura de Carvalho de Anciães, onde estive 28 anos. E a cooperativa, ou o grano da lavoura, foi extinto com a Revolução de 1974. A Revolução chamava-se a Revolução dos Cravos. E aí, na cooperativa, trabalhei 18 anos na cooperativa. Portanto, a função deles, a função que nós tínhamos lá era fornecer os produtos destinados à produção na agricultura, principalmente ferragens, adubos e fungicidas, com destino aos tratamentos a fazer, quer na fruticultura, quer na vinicultura, quer na olivicultura. Portanto, eram os trabalhos e mais, de preparação pessoal no campo das podas, de macieira, fruteiras, de citrinos, de vinhas, de oliveiras, e também formação de preparação de pessoal a lidar com as máquinas e alfaias agrícolas, com os tratores e as alfaias respectivas. Era a nossa base principal e serviu também noutros campos na aquisição de produtos, não é? Da lavoura, como a recolha de cereais, a recolha de muita coisa que a lavoura, como figos, destinados à indústria, para a extração de aguardente, e assim sucessivamente, que era a nossa missão principal, era essa. E qual o papel da estação do Tua na recepção e expedição Ora dos bem, mercadorias? a principal, a estação do Tua, que já distinguir a Tua servia a linha de caminho de ferro de via larga, que recebia os produtos como adubos e alfaias e outros artefactos, e despachava e recebia, tanto despachava como recebia as mercadorias com destino a várias estações do caminho de ferro, Portanto, e tinha a outra, também tinha a outra função de receber e trabalhava da mesma forma a linha via reduzida com destino a Bragança. Formavam ali o entroncamento das duas linhas, uma da via larga e outra da via estreita, que era a Tua e Bragança, e onde também recebiam os produtos, o pessoal fazia as suas viagens para Bragança ou para as povoações até Bragança, não é? E assim sucessivamente. Sim. Que recordação guarda da aldeia de Foz Tua? A recordação da aldeia de Foz Tua, assim, uma recordação é só no campo de funcionar, no campo de prestar serviços, principalmente nos despachos, receber mercadorias, requisitar os vagões com destino a mandar
mandar mercadoria para as várias localidades que a gente tinha interesse em mandar, portanto, os produtos produzidos pela lagoa. E qual a importância dos caminhões de ferro nesta aldeia? Bem, nessa aldeia, ali fazia a recepção dos produtos, fazia despacho de outros produtos da região. E também se fazia a partida e utilizava-se os comboios para viajar, quer para várias localidades do país, quer para Bragança. Tinha essas funções de prestar serviços ao pessoal, às pessoas que interessavam, fazer também as suas viagens e no caso de receber e despachar mercadorias. E o Tua funciona mesmo como uma porta de entrada para a região transmontana? É a porta de entrada, pois claro, recebe o pessoal de várias localidades ligadas à via, ligadas com o caminho de ferro, não é? Como são as estações com destino a Bragança, e receber as mercadorias e despachar. Tinha essas funções envolventes para fazer, para ver tanto movimento na linha do caminho de ferro. Era o transporte de mercadorias e transporte também das pessoas para viajarem para várias partes do distrito de Bragança. Isto em relação à linha Tua a Bragança. A nível pessoal, fez muitas viagens de comboio na linha do Douro? Do Douro, poucas, muito poucas. Muito poucas. E também para Bragança ainda menos. Praticamente nenhuma. Quer dizer, muito poucas. Porque nós tínhamos uma atividade grande que não dava para andar nos passeios. Isto era mesmo assim, durante o dia. Mas normalmente era só, quer dizer, raramente fazia utilização dos comboios, muito raramente. Mas como é que era viajar de comboio nessa época? Na minha época não se viajava mal, já. É claro que havia mais paragens, mais demoras e tal, porque havia muitas linhas de caminho de ferro em que era preciso parar e tal, havia comboios mais rápidos, mas havia outros que não eram tantos, não é? Portanto, era só mais morosidade e, portanto, durante a guerra ainda pior, não é? Durante a guerra ainda pior. E funcionavam, durante a guerra, as máquinas de Tua a Bragança chegaram a ter como combustível para funcionarem a lenha. Eram a lenha. Funcionava a lenha, portanto, as do Douro, nem tanto, mas Tua a Bragança, a via estreita, era mais o combustível, era a lenha. Durante algum tempo, durante a guerra, durante as escassez e tal, era isso. Portanto, havia mais morosidade e menos condições, não é? Menos condições, não houvesse problemas maiores, mas havia atrasos por vezes provocados, porque, é claro, são linhas do Douro,
ainda funcionava mais ou menos, não é? Mas a do Tua, é claro, era a via estreita, tinha muitas coisas, muitas dificuldades e tal, ia mais devagar, mas ia funcionando o melhor que fosse possível, mas com atrasos. Não funcionava tão bem, havia dificuldades às vezes de alcançar uma média boa nas viagens, não é? Principalmente nas viagens. Nos adubos havia os comboios próprios para a transportação de mercadorias e, portanto, eram comboios já próprios, só adequados a essa coisa. Lembras-te de alguma história engraçada que tenha ocorrido nessas viagens? Eu, praticamente, assim, grandes histórias, pouco há que dizer, porque praticamente no centro das viagens e tal, não havia assim, lá qualquer ato assim, cerimonial sobre isto, sobre aquilo, não, isto, sobre aquilo. Não tenho lembrança de qualquer coisa assim de especial durante esse tempo todo. Sim. A construção da barragem de Tua será importante para o Tua e para a região? Pois foi muito importante e foi inaugurada, foi começada por em 1884, né? Começaram a linha. O empreiteiro era natural daqui. Tu tens lá na documentação que eu deixei e revela tudo quanto se passou com ele. Depois chegou a Mirandela, depois houve uma inauguração, foi passado uns anitos, está aí, não sei bem a memória não tenho, mas sei que fui lá no relatório. Portanto, na reunião de membros que eu consegui ter para dizer quando é que foi começada a obra, quantas estações que a minha ferro servia durante a Bragança, que eram umas, está tudo no relatório que te deixei, e por aí vês melhor, com mais exatidão, quando começou, como acabou, a primeiro centenário que teve a linha, as estações que serviu durante essa coisa, está tudo nesse resumo que apresentei, e aí está tudo nitidamente o que se passou com a inauguração. O empreiteiro, como já disse, foi o Sr. João de Cruz, que tem uma avenida também no relatório, em Bragança, com o nome dele, e que não tem por lá muito bem, porque parece, segundo dizem, e é verdade, foi para a Valência com esse trabalho. Contudo, o homem teve que vender as propriedades para satisfazer os encargos resultantes dessa coisa, mas tanto assim que, e mesmo assim, depois de passar por essa crise, ainda ficou numa avenida em Bragança com o seu nome, sinal que prestou serviços de linha de ferro, e foi um homem que fez tudo o que esteve ao seu alcance para que isso realizasse a obra, embora ficasse lá prejudicado, não é? Mas a sua opinião pessoal sobre a construção da barragem, o que é que acha? Da barragem? Ora bem, sobre a barragem, eu acho que está tudo muito bem, porque o caminho de ferro atualmente já fazia a sua movimentação com um pouco pessoal, quer dizer, já, e mesmo depois de ter havido uns desastres frequentes, começou a haver só uma ligação motora, uma automotora de Mirandela só até a altura, porque Mirandela a Bragança ficou aquilo interrompido totalmente,
a ponto até que a cada passo vejo nos jornais que roubam nos carris da linha que dava de Mirandela à Bragança. Já roubaram muitos carris assim, portanto, e coisas e tal. Agora, a barragem tem um significado muito grande nesse aspecto, porque até devo dizer que o principal projetista da barragem é o meu genro, o José Paixão Carvalho. Não, José Paixão, José Paixão, mas eu sei o nome completo, mas agora não vai à cabeça. E, portanto, foi agora praticamente com a linha como ficou, os gastos eram constantes, porque a manutenção já não era tão boa como foi, não é? Não havia tanta preocupação de fazer a linha em ordem, e assim, uns esclarecimentos que ainda houve até a morte de cinema, mas ainda aconteceu várias coisas desses acidentes, de morte, vários utentes. E, portanto, a barragem veio trazer benefícios muito bons para a gente. Só que, é claro, devia ser com a cota superior, como estava previsto, mas atendendo a certas coisas, porque ainda há a mania de querer manter a linha do caminho de ferro, mas eu, por aquilo que eu observo, pouca movimentação, pouca concorrência de pessoal, pouco trajeto que tem a fazer com o pessoal, é pouco, é minuto, e portanto acho que a barragem tem sentido no campo económico, financeiro e bom para a região. É isso. Muito bem, damos como terminada a entrevista. Pois. Obrigada.